Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. A iniciativa do ICFJ, International Center for Journalists, para apoiar e fomentar a troca de informações e conhecimento entre jornalistas e especialistas, a fim de que a gente dê foco e atenção, consiga tratar com maior entendimento sobre assuntos relevantes atualmente. O webinar de hoje, especificamente, vai tratar sobre o trabalho por plataformas, que é uma tendência que começou aí, digamos, há uns 5, 10 anos, em que vários tipos de trabalho, né, a gente vai tratar melhor sobre isso, eles estão sendo precarizados sobre uma estética, debaixo de uma estética de trabalhos modernos, trabalhos flexíveis, maior liberdade e autonomia ao trabalhador, sendo que isso esconde alguns, digamos, prejuízos e pontos negativos. Na nossa conversa de hoje, nós teremos aqui, já agradecendo a participação da Clarissa Levi e o Rafael Groma. Clarissa, ela é repórter e jornalista da Agência Pública. Clarissa, tudo bem? Obrigado pela sua participação. Olá. Oi, Daniel e Rafael. Bom dia, gente. É isso, eu sou repórter na Agência Pública. Lá trabalho, enfim, fazendo investigações de assuntos vários e também produzindo podcasts. Então, para quem gosta de ouvir podcast, já fica a dica aí para procurar lá nos tocadores da Agência Pública. A gente tem algumas séries lá, em algumas delas eu trabalho. E é isso. Prazer estar aqui com vocês para essa conversa. Legal, obrigado, Clarissa. E o Rafael, se eu não me engano, também é jornalista, né? Formado em jornalismo e atualmente ele é professor... Ciência social. Desculpa, Ciências Sociais. E ele é professor da Unicinos e também coordenador do laboratório de pesquisa chamada Digilabor, como preferir, que atua justamente pesquisando esses trabalhos por plataforma. Para começo de conversa, queria dar um pontapé inicial com uma pergunta para o Rafael. Normalmente, quando a gente vai abordar esse assunto, acaba se confundindo um pouco com os termos, desde plataformas como uberização, gig economy. Então, eu queria saber, são termos para a mesma coisa ou eles têm pequenas diferenças? A gente pode usar mesmo sem muito se preocupar? Como é que pode ser essa parte, Rafael, por favor? Bom dia, prazer estar aqui com vocês também. Eu sou formado em Ciências Sociais, depois com carreira na comunicação, então a gente dando aula na comunicação, acaba que as pessoas... Estudei muito tempo o mundo do trabalho dos jornalistas. Aliás, isso é interessante de falar para vocês, que eu comecei estudando jornalistas freelancers e o papel da organização de jornalistas, cooperativa de jornalistas, e agora, enfim, com toda essa questão do trabalho por plataformas. Como todo fenômeno que é razoavelmente novo, é difícil de ter consensos imediatos sobre quais expressões usar. E o mundo acadêmico vocês sabem tão bem quanto eu, também é alvo de disputas e de competições, até porque os acadêmicos cada vez mais também ganham mais financiamento de pesquisa se tem mais citações, que é o engajamento do Instagram do pesquisador. Então, às vezes, eu até brinco de saber o que é realmente um conceito interessante ou que é só uma tentativa de colocar uma palavra que não pode ter nenhum sentido, mas que é para bombar determinado látis de pesquisador. Eu acho que esse é um cuidado interessante para não ficar criando palavras novas a todo momento, assim, porque senão, enfim, a gente vai lá, fulano de tal que fala tal coisa e só vai olhar aquela visão. Esse é um cuidado interessante para não personalizar esse debate. E eu acho que você falou 3 palavras que são centrais, assim, gig economy, uberização, e mais recentemente tem falado mais de trabalho de plataformas, trabalho... Eu acho que depende de para quem que a gente está falando isso. Gig economy, eu tenho sido um dos principais críticos dessa expressão, que para mim é uma expressão eurocêntrica, muito eurocêntrica, porque traduzido como economia de bicos, algo que para o Brasil, historicamente, vivido na informalidade do trabalho como norma permanente da classe trabalhadora, eu falo isso para os meus amigos de Oxford. Isso é uma visão de Londres e de Berlim que viveram algum estado de bem-estar social
e que todo mundo assim estável, e de repente, depois da crise de 2008, começa a ver pessoas a viverem de gigs. Olha que coisa nova, estamos vivendo de gigs e não sei o que no Brasil não é nenhuma novidade. E aí é engraçado que eu comecei os meus argumentos dizendo o Brasil, a América Latina é específico. Aí depois que eu entrei em projetos internacionais que tem 28 países envolvidos, eu falei, gente, não é o Brasil que é específico, não é a América Latina que é específico. Os específicos são Inglaterra, Alemanha e tal. Na verdade, a maior parte do mundo tem a gig economy na base da história econômica do trabalho nesses países. Então, a novidade não é o gig em si, mas a subordinação e o controle a essas empresas que controlam plataformas digitais. É engraçado porque justamente vai ser lançado em breve um livro no Brasil chamado A Economia Gig. O livro é de 2 colegas britânicos e o original é Gig Economy, A Critical Introduction. Me chamaram para escrever o prefácio. Obviamente, o prefácio fala isso que eu acabei de colocar. Olha, essa expressão desse livro não é a melhor para designar o Brasil. Eu até tentei, junto à editora, gente, vamos trazer algo que tenha, né? Tá certo, tá gig economy ali no inglês, mas isso no Brasil não faz sentido. Nem gig economy e economia gig ficou pior, né? O quanto que isso significa economia de plataformas, significa um outro tipo de denominação. Quando surgiu a palavra uberização, então, assim, gig economy, para mim, acaba não comunicando, a não ser que com, às vezes, fatias Faria Limas do público. A ideia de uberização, que é muito bem defendida pela Ludmila Bilho e que tem lastro sociológico, não tenho dúvida disso, ela tem um lado positivo, que é o que teve se popularizado. Então, às vezes, a gente falar, olha, eu lembro que até caiu no Enem e as pessoas começaram a uberização do amor, a uberização. Eu acho que as pessoas começaram por similaridade, a imaginar como funciona em outros lados. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que desde 2020, essa expressão foi caindo em certo desuso para se falar mais de plataformas ou mais de aplicativos. Em termos conceituais, eu tenho falado mais de plataformização, como essa crescente dependência de plataformas para ter ou sobreviver de atividades de trabalho, com dependência e tal. E essa atividade de plataformas que vai afetar o streamer da Twitch, vai afetar OnlyFans, vai afetar Uber, vai afetar fazendas de clique e por aí vai, com diferentes graus de dependência que não são homogêneos. Mas eu acho que para a cobertura jornalística, talvez não importe tanto se é plataformização, se é uberização, mas o próprio público, porque às vezes falar não plataformas, mas falar aplicativos, as pessoas entendem mais. Talvez o próprio nome plataformas atenda a um nicho específico. Por outro lado, tem as fazendas de clique, que vou falar depois, elas não funcionam por aplicativos, elas funcionam em sites. Então, basicamente, são sites, os próprios trabalhadores chamam de sites. Então, tem esse desafio, mas que eu colocaria não como algo para, olha, tenho aqui uma receita de bolo, mas a depender dos contextos que essas questões aparecerem. Isso serve até para a própria pesquisa, não só para os jornalistas. Por exemplo, a ideia de fazenda de clique, ninguém chama assim, é um nome que vem importado, mas que as pessoas já têm um imaginário de como isso funciona, a ponto de gente que nunca viu esse tipo de pesquisa. Ontem, lá no BBB, o Arthur tem fazendas de clique. Ou seja, às vezes a gente começa trabalhando pela similaridade para depois explicar exatamente como funciona. Mas, de fato, esse é um desafio. Perfeito. E você citou ali uma hora, né, tratando das plataformas, você falou do iFood, OnlyFans, e, enfim, são mais de 40, né? Se eu não me engano, eu li, inclusive, um texto seu para o Ciência Hoje, que dizia lá, são mais de 40 plataformas. E entre as mais visíveis, tem os entregadores, iFood, como a gente vai falar daqui a pouco, Clarissa, os motoristas do Uber, né? Tem as mais escondidas, digamos assim, que envolve as fazendas de cliques e os moderadores de redes sociais. Agora que a gente fez deu um pouco de clareza aqui nos conceitos, vamos focar no trabalho com plataformas, que é o que a gente vem usando.
E queria passar agora a pergunta para a Clarice, exatamente da reportagem recente que ela fez em relação ao iFood, né? Eu queria saber, Clarice, se isso é um interesse seu recorrente em termos de pauta, ou se foi algo que surgiu ali, alguém te passou uma informação e você decidiu fazer, ou é algo que você já há tempos vem prestando atenção? Obrigado. Então, eu acho que o interesse... eu já tinha, assim, o interesse de cobrir as questões dos entregadores há tempos, assim, tanto que eu tentava acompanhar de longe, mas eu não sabia que eu ia cair numa pauta sobre propaganda e marketing, cobrindo os entregadores, assim. Foi uma coisa que surgiu depois, mas eu tinha já esse interesse, porque eu acho que, assim como o Rafael falou, são coisas um tanto novas, assim, né? Então, a gente que fica pensando as relações de trabalho, conversando com as pessoas, não sabe muito como é que funciona, de fato, o iFood, né? Não sabe muito bem como é que funciona, sei lá, trabalhadores que trabalham no iFood com horário marcado, porque essa é uma modalidade que existe, apesar da empresa não dizer, olha só, temos aqui trabalhadores que trabalham das 7 às 10, eles têm pessoas que estão, tipo assim, trabalhando para o iFood nesse horário específico. Então, eu pegava, tipo, pequenas informações disso assim e ficava, nossa, gente, mas a gente não sabe como é que isso funciona. A gente não sabe. Então, eu tinha essa curiosidade, assim, né? Porque eu acho que muitas dessas plataformas, elas escondem muito o seu método de funcionamento, e por ser um modelo de negócio, assim, um pouco novo, tem muito material produzido sobre isso, né? A gente sabe como é trabalhar, sei lá, numa fábrica, ou mesmo trabalhar nos bicos, enfim, sei lá, de diarista, por exemplo, que é um trabalho clássico do Brasil. A gente conhece isso já, se produz muita coisa sobre isso, né? Mas esse trabalho das plataformas realmente é meio que um não saber, assim. Então eu tinha curiosidade, assim, ficava tentando, sei lá, era uma curiosidade, assim, eu tinha uns contatos de fontes, porque eu estava volta e meia tentando virar alguma pauta sobre isso, assim. Até que aí surgiu em paralelo, uma denúncia sobre isso, assim, surgiu uma pessoa me falando, olha só, tem um meme aqui, esse meme foi produzido numa agência de publicidade onde eu trabalhei, por uma conta do iFood, num projeto financiado pelo iFood. E aí eu falei, como assim? E aí caí nessa pauta, que é sobre trabalho por plataformas. Desculpa o barulho, gente. Esse ficou ruim, passou um caminhão aqui. Mas, enfim. Caí nessa pauta do trabalho por plataformas, mas por outro caminho, pelo caminho do marketing digital, né? E aí foi uma coisa bem surpreendente para mim, assim. Sim, e me parece que assim, a dimensão, né, as tensões entre trabalhadores e empregados, por mais que tenha esse limbo jurídico entre as partes, acho que algumas pessoas suspeitavam, pelo menos colegas meus, jornalistas, pessoas também de propaganda e marketing, suspeitavam que havia certo contramovimento, né, esse movimento contra os trabalhadores, mas não estava evidente ainda, ou pelo menos exposto à luz do sol, que era algo coordenado. E durante a sua apuração, você encontrou alguma dificuldade? Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou? Então, essa foi uma apuração longa, assim, que eu fui fazendo junto com outras tarefas, assim, tocando um pouco nas brechas de tempo, assim, e até é uma coisa boa que tenha sido longa, que na pública a gente tenha tempo para fazer, porque foram várias dificuldades, assim, né? A cada momento era uma coisa que ficava mais difícil, assim. Acho que a primeira dificuldade que apareceu era isso, assim, então tinha uma denúncia, uma pessoa me falando assim, olha só essa página de memes. Cara, essa página de memes foi produzida por uma agência, um contrato do iFood, mas não tem uma super transparência, né, sobre as páginas. Então eu não podia lá contar que o Facebook fosse me explicar ou fosse dar uma transparência de quem criou aquela fanpage. Por mais que fosse uma fanpage, o máximo de informação que eu teria acesso, assim, numa busca básica, era o quanto eles anunciaram naquela página, o quanto de informação foi patrocinada, né? Mas não é um ambiente transparente, assim, né? Então, tem essa primeira informação, assim, você pensa, cara, tá, como é que eu vou realmente entender e comprovar e checar
que isso aqui, foi produzido por uma agência, né? E aí, para além disso, vem as dificuldades do próprio processo, que as pessoas que nos passaram informações, elas colocaram, de certa maneira, o trabalho delas, ou, enfim, o ambiente ali em que elas convivem em risco. Porque, bom, a gente sabe que o mundo é pequeno e em alguns setores, assim, é menor ainda, né? Então, eram publicitários que sabiam de coisas-chave que, em determinado momento, decidiram por ter a coragem de me passar as informações, mas que se colocaram num risco muito grande ao me passar a documentação, ao me passar documentos internos e tudo mais. Porque, então, uma outra dificuldade do processo foi isso, tá? Já consegui entender isso aqui, consigo com as informações abertas e com as técnicas de tipo Cint da vida, assim, ver que isso aqui parece muito um perfil fake. Olha essa página aqui, sempre quem engaja com ela são esses perfis. Esses perfis, não é muito difícil de ver que eles são falsos. Dava para descobrir coisas abertas, só que aí chega um momento que você precisa que gente de dentro te conte a história. E não só te conte a história, como te passe documentação sobre a história. Então, nesse sentido, eu acho que essa foi uma dificuldade e o tempo ajuda, né? Você indo com calma, você tendo tempo de falar com a pessoa, você volta, você vai, encontra outras pessoas e tudo mais. Então, acho que a dificuldade é isso, assim, estabelecer essa relação de confiança e ter pessoas que têm a disponibilidade e a coragem de contar, assim, porque a matéria só existe por causa dessas pessoas, né? O que a gente fez foi um trabalho de apuração a partir delas, né? Mas pontapé inicial foram as informações de gente que trabalhou nos projetos e que, enfim, compartilhou. Bacana. Obrigado por compartilhar com a gente também como é que as dificuldades encontradas. Talvez outras pessoas também já tenham passado por questões parecidas, mas sim, acho que faz parte do trabalho jornalístico, ainda mais tratando de fonte de informações, né, privadas, exclusivas, essas dificuldades. Rafael, a Clarissa tratou exatamente, né, do iFood, mas o iFood e o Uber talvez sejam as plataformas, digamos assim, mais expostas, mais visíveis. Mas também existem várias outras que estão, digamos, entre aspas, às sombras, né, sob as sombras. Queria que você dissesse, não precisa, sabe, elencar todas e tal, mas algumas que te chamaram mais atenção, que te chamam atualmente mais atenção na sua pesquisa, na pesquisa de outros pesquisadores do DigiLabor. Assim, quem sabe, os jornalistas que estejam nos acompanhando possam também ir atrás e pesquisar, investigar mais essas outras plataformas. Legal. Antes, eu só queria comentar a fala da Clarissa, porque acho que tem um gancho. Eu coordeno no Brasil um projeto chamado Fair Work, e está até citado na própria matéria da Clarissa. A Clarissa vai conversar sexta-feira com uma outra pesquisadora do projeto nosso. E a gente avalia as principais plataformas do Brasil, e essa em 28 países do mundo, como iFood, Rappi e tal. E é muito importante, primeiro, assim, a matéria da Clarissa nos ajuda também nessa pesquisa, que um dos métodos é pesquisa documental, que a gente avalia, por exemplo, a matéria da Clarissa mostra claramente um dos princípios que a gente trabalha, que é representação justa, como uma plataforma infringe questões de representação justa. E a gente tem desafios também nesse tipo de pesquisa, que o Fair Work é uma pesquisação em que a gente avalia as plataformas de acordo com princípios de trabalho decente no mundo todo, e ela é coordenada por Oxford, e isso é uma questão tática importante para a gente não ficar também tão exposto enquanto pesquisador. E a gente ouve tanto os trabalhadores quanto as empresas, que têm que nos mostrar que elas cumprem aquilo ou não. E para nós, pesquisadores, isso é também um grande desafio. A gente dá nota de 0 a 10 para essas plataformas. No Brasil, teve na primeira rodada mais nota, foi o iFood 99 com nota 2 de 10. O Brasil só está acima de Bangladesh nos nossos princípios. E, ao mesmo tempo, essa questão que as plataformas estão a todo momento trabalhando com a imagem pública, de que nós não somos só empresas, estamos transformando o mundo, estamos mudando a vida das pessoas. E o projeto atua nisso também, para mostrar o que está acontecendo. A gente vai lançar uma coisa nova semana que vem, que a gente já fez em outros países, e que, enfim, segunda-feira a gente pode conversar melhor, mas que tem a ver com essa pressão pública. A nossa pesquisa, aliás, é uma mistura de pesquisa acadêmica
com um certo ativismo, com jornalismo, com uma série de outras questões de formulação de políticas a partir disso. Então, é preciso ter outras narrativas para não ficar somente... Eu lembro que um dia antes da greve de 2020, a gente tem um artigo sobre isso, o iFood posta no seu Instagram assim, bloqueio injusto não, e um braço assim, trabalhadores, estamos do seu lado, entregadores, estamos do seu lado. Pô, a greve era contra eles mesmos, só que como é que trabalha a imagem pública, as questões de comunicação, de maneira a... Bom, tanto o fato de financiar Foro de Teresina e tal, e acho que, tenho certeza que o trabalho da Clarissa nos coloca uma questão, eu que dou aula para cursos de jornalismo, publicidade e relações públicas, de que isso é trabalho de comunicação. Quer dizer, os departamentos de políticas públicas das plataformas são recheados de pessoas de comunicação fazendo esse trabalho. Agências de publicidade fazendo isso, algo que vem das campanhas políticas, que não é algo novo, mas que vem para o trabalho para a plataforma de maneira forte. Eu dou aula para publicidade, na semana seguinte, na matéria da Clarissa, eu falei, olha isso aqui. E ainda mostrei as páginas de memes, e aí tem um dos posts que é assim, o entregador, na visão do publicitário da agência, dizendo o trânsito tá giga. Gente, que entregador que fala o trânsito tá giga? Isso aqui parece mais um vocabulário de Faria Lima, pelo amor de Deus. Nem na questão de linguagem, é muito forçado isso, dá para ver, assim, sabe? E além de todas as questões éticas envolvidas, e mostra como que o trabalho de plataformas, a indústria da desinformação, estão, de alguma maneira, relacionados. Acho que isso é algo, para nós também, da área da comunicação, a gente tem responsabilidade nisso. E tudo isso que está acontecendo, né? Então, esse é o primeiro ponto, só para comentar a fala da Clarissa. O segundo Vontade. essa questão de um certo deep web do trabalho por plataformas. E quando eu estou falando que o trabalho de pesquisador também não é muito diferente do trabalho de jornalista, às vezes, a depender do tipo de projeto, e contar para vocês como que eu caí nas fazendas de clique. A gente recebeu um financiamento de Cambridge a gente já vinha, até por causa da newsletter, que a nossa newsletter acaba servindo como um termômetro do que tem saído no mundo, do que tem saído no Brasil, é um estudo para a gente mesmo, assim, o que tem sido falado. Agora, essas plataformas Earn to Play, tipo X-Infinity, que está muito assim, em cima e tal. E aí a gente já sabia, já tinha feito uma pesquisa sobre trabalhadores brasileiros que alimentam inteligência artificial. A mais conhecida dela chama Amazon Mechanical Turk, e que o nome significa... O slogan deles é inteligência artificial, ou seja, trabalhadores que alimentam dados para inteligência artificial, alimentando algoritmos de reconhecimento facial, alimentando reCAPTCHA da vida. Eu já achei até, assim, tarefa: tire fotos das suas fezes uma vez por semana. E para que isso? Alimentar dados para a área da saúde. Que precisa... A inteligência artificial não funciona sem dados de trabalho humano, ponto. As empresas terceirizam isso para uma multidão de trabalhadores ao redor do mundo. E todo o trabalho remoto de casa é mais difícil de fazer pesquisa, porque quando você está à rua, os entregadores estão na rua, os motoristas estão na rua, né? Você consegue ver isso de maneira mais fácil para pesquisa. E aí a gente já tinha feito pesquisas assim, e colegas brasileiros assim. Antes disso, teve uma matéria no UOL-TEB, e até mostra uma certa colaboração entre jornalistas e acadêmicos. Tem uma matéria muito legal da Jaqueline Laflufa no UOL-TEB sobre essa turquerização. E aí ela acha alguém que era pago para checar notícias falsas em plataformas tipo essa. Eu falei, gente, que interessante. E eu estava querendo muito entrevistar brasileiros que treinam carros autônomos, que tinha muito na Venezuela e tal. E eu falei, como é que você achou isso? Ela falou, Rafael, as pessoas falam no LinkedIn. Aí eu fui no LinkedIn achar por essas plataformas, Appen, a gente publicou um texto ano passado sobre Appen e Lionbridge. As pessoas colocam assim: treino inteligência artificial, sou treinador de inteligência artificial, com um misto de tipo, estão muito assim, trabalho por tarefa, fazendo esse tipo de tarefa, mas com um certo imaginário. Nossa, mas é o super projeto de inteligência artificial da Microsoft. E aí colocam isso como treinador de inteligência artificial, ou trabalho com inteligência artificial, nos próprios LinkedIn. Isso acabou virando uma parte da pesquisa. A gente que trabalha com pesquisa mais exploratória,
tem muito de investigação que se assemelha de uma maneira ao próprio jornalismo. E aí, ano passado, a gente ganhou um financiamento de Cambridge para... A pesquisa assim, era muito simples, em algum sentido. Era falar sobre mulheres brasileiras que treinam inteligência artificial nessas plataformas, ou seja, pensar essa dimensão de gênero. E a nossa ideia era assim, entrevistar em profundidade 8, 10 mulheres que treinaram inteligência artificial no Brasil e as perspectivas de vida delas com plataformas diferentes. Quando a gente começa a mapear as plataformas existentes no Brasil, um colega de Minas Gerais fez isso, publicou, chama Matheus Viana Braz. Ele classificou mais de 50 plataformas atuantes no Brasil, cujos trabalhadores alimentam ou inteligência artificial, ou são plataformas que você ganha para ficar assistindo jogos, ou são plataformas que você é pago para curtir, comentar, e tudo isso com essa falsa ideia de uma automação, de que existiria uma automação, e no fundo são trabalhadores por trás alimentando esse processo de automação. E com isso, a gente descobriu essas fazendas de clique e a gente mudou toda a pesquisa. Eu falei para a Cambridge o seguinte, não vou mais fazer aquela pesquisa que eu prometi para vocês, porque tem algo aqui que as pessoas ainda não viram das fazendas de clique, vou ter que mudar tudo para fazendas de clique. Ok. E mudamos e estamos já no segundo, quase no terceiro financiamento de pesquisa sobre as fazendas de clique. A gente lançou um desenho semana passada sobre isso. E vendo o que é isso, porque, no fundo, as plataformas globais de inteligência artificial, tipo Mechanical Turk, Appen, os trabalhadores têm que saber falar inglês, pelo menos, ou pelo menos o Google Translator ali, para poder entender as tarefas, o que é. Tem um certo grau de habilidade. Esses tempos tinha uma que era assim, grave o seu cabelo mexendo sem gravar o rosto. É difícil fazer isso, né? Tem que ter uma habilidade com a câmera, enfim. E aí essas plataformas são... Primeiro que sim, fazendas de clique não é um nome que se usa, é um nome que vem do Sudeste Asiático. E que se você jogar no Google Imagens o que é a fazenda de clique, vai vir a imagem de um call center do Sudeste Asiático com vários celulares e a pessoa clicando e comentando em vários celulares ao mesmo tempo. E aí isso vem, e o Brasil me parece ter um caso único. Primeiro, assim, a literatura só mostra fazendas de clique ou no Sudeste Asiático ou na América Latina. Não tem literatura, por enquanto, sobre a América do Norte, Europa, parece ser algo das periferias globais. E me parece que no Brasil a gente tem um cenário único disso. Isso pode ser uma oportunidade, inclusive, para pautas internacionais, né? E que, enfim, também nessa colaboração pesquisas e jornalistas, a gente pode ver se é isso mesmo que está acontecendo, porque elas não são, primeiro, em lugares, em call centers, em lan houses e tal, é um trabalho remoto por plataforma. E essas plataformas se configuram como sites, como também a Mechanical Turk ou seja, não é um aplicativo, é um site. Os trabalhadores não chamam de fazenda de clique, chamam de trabalho no site. E como é que eles descobrem isso? Primeiro, para que funcionam essas empresas? Em geral, se veem como empresas de marketing digital, nós da comunicação de novo aí, que prometem para os clientes seguidores reais. Só te interrompendo aqui, que a gente recebeu um comentário do Leonardo Rodrigues, que ele diz aqui, fazenda de cliques, dizendo que sua função é suprir a dor de quem não é famoso. Sim, as principais fazendas de clique... Obrigado, Leonardo, por lembrar isso. As principais empresas são brasileiras, isso é interessante de notar. Algumas com um nome bem direto, ganhar no Insta. E essa que o Leonardo falou chama Dizu. A Dizu, você coloca lá no site, está assim, ganhar dinheiro online para seguir e curtir no Insta e no TikTok. E assim, Dizu é uma empresa de marketing digital voltada para redes sociais, uma startup inovadora que encontrou uma forma de suprir a dor de pessoas que desejam se tornar famosas e a dor de pessoas que possuem interesse em ganhar uma renda extra pela internet e assim remunerá-la. Ou seja, prometem para os trabalhadores que eles vão ter renda extra, renda fácil, só curtindo e comentando perfis, a troco de 0,006 centavos. E é muito doido que eu me sinto abrindo a porta do inferno cada dia mais, porque é isso, assim, o iFood, com tudo que a analista mostrou aqui, já mostra algumas portas do inferno. Aí
as próprias plataformas dizem, pode parecer pouco esse dinheiro que você está recebendo, mas é fácil fazer e você, no final do dia, pode receber uma boa renda extra. E os trabalhadores descobrem essas plataformas por meio de canais no YouTube. Isso acontece em outros países da América Latina também, que a gente andou mapeando. Ganhe renda extra, ganhe renda fácil, ganhe renda passivamente. Em geral, coaches que dão táticas para como trabalhar nessas plataformas e que vendem até cursos, mentorias para como trabalhar nessas plataformas e que são levados a grupos de WhatsApp, tipo, crescendo em plataformas, ganhe renda extra, TikTok, Instagram e tal. E os trabalhadores são... A gente tem um dos nossos pesquisadores que atua também atuando nessas plataformas, até para ver quem são os clientes ali. Uhum. A gente não tem... aí é uma dica também, enfim, para possíveis reportagens. A gente não tem uma amostra considerável. A gente não tem uma amostra representativa estatisticamente, porque isso é impossível. Inclusive, adoraria encontrar questões empíricas de Arthur Aguiar. Já digo para vocês que não achei Arthur Aguiar, pelo menos nessas que a gente monitora. A gente já achou político candidato a prefeito de São Paulo, a gente já achou apresentadora de TV infantil, dupla sertaneja, mas eu costumo dizer que isso é anedota. Uhum. Nessas plataformas, é lógico que isso gera um frisson de você ter achado um candidato a prefeito de São Paulo lá, apoiado pelo atual presidente da República. Mas o que mais tem lá é influencer ou wannabe influencer, muitos da área da saúde, crossfiteiro, personal trainer, gente da área do direito, que quer bombar seu Instagram porque aquilo virou uma questão profissional também. Ou pequeno restaurante em Ribeirão Preto que nem consegue pelo iFood porque acha que o iFood já pega a grana deles e quer bombar o Instagram para vender pelo Instagram. Ou seja, é um circuito muito perverso isso também, e que mostra relações desse trabalho por plataformas com essa economia de influenciadores e com essa economia de influência, mais até do que as questões de desinformação ligadas a candidatos ou ligadas a questões eleitorais. Tem outras portas do inferno, mas eu vou parar de falar, depois eu comento todo esse circuito envolvendo as fazendas de clique. Você já escancarou as portas do inferno. Nem chegamos perto ainda Meu Deus, então. O Leonardo complementou aqui dizendo que também conhece algumas empresas que contratam, pessoas que contratam empresas para ter seguidores. Comenta aqui, profissionais do direito fazem isso bastante. Saúde, eu vou ser sincero, já reparei que tem muito de saúde que quer passar aquela aura, às vezes até vende curso, uma estratégia bem Laír Ribeiro, né? Mas de direito não sabia, para mim isso daí é novo. Deixa eu só responder aqui ao vivo para o Leonardo. Inclusive, quem estiver vendo e quiser mandar pergunta, fica à vontade, só clicar aqui no Q&A, no QA aqui embaixo. Pelo Facebook também pode mandar, que a gente dá uma olhada ali na caixa de comentários. Certo. Eu perguntei antes para a Larissa as dificuldades encontradas durante a apuração, né? Mas eu queria saber o primeiro passo, depois que você... Bom, aqui tem essa informação que me deram, eu vou atrás dos contratos. Em situações parecidas, tentando imaginar em outras pautas, como que as pessoas podem encontrar, por exemplo, o nome das agências envolvidas? Deixa eu esclarecer um pouco a questão. A gente estou indo para uma questão um pouco mais do âmbito do C, né? Mais hipotética, que não foi exatamente, pelo que você nos contou aqui, não foi exatamente o que aconteceu. Mas como que uma outra pessoa poderia, se ela não soubesse o nome das agências, como que ela poderia encontrar o nome delas que participaram? Isso estava público? Você falou que não estava? Dá para encontrar? Então, Daniel, eu acho que, assim, a apuração desse tipo é sempre uma coisa caso a caso, assim, né? Tem algumas coisas que talvez possam servir, assim, de dicas futuras, assim, mas eu acho que é sempre muito caso a caso, assim. Vou explicar um pouco desse caso, e depois eu falo de maneira mais ampla, assim, mas nesse caso, o que tinha? Tinha uma pessoa que deu uma denúncia, mostrou uma página de memes e falou, cara, eu trabalhei nessa agência aqui, eu
não trabalhei diretamente nesse projeto, e eu não sei se são só memes, e nem se é só essa agência. Dá uma olhada aí, Clarissa. E aí, enfim, parte para dar uma olhada. E eu falo que é muito caso a caso, porque aí são os caminhos que vão surgindo ali, assim, né? Eu comecei a olhar para essa página de memes do Garfo na Caveira, tal, e aí comecei a fazer uma pesquisa na internet de coisas que eram parecidas, de quem engajava, quem por acaso compartilhava, tentar achar rastros, e aí numa dessas eu cheguei, nem de forma tão direta, mas achando o comportamento meio parecido, na página Não Breca Meu Trampo. Eu falei, nossa, cara, já tinha visto isso aqui é uma coisa muito doida, né? Como assim, uma página que chama Não Breca Meu Trampo, que publicava diariamente quase. Na época que eu comecei a olhar, ela já não publicava mais, já era uma página que estava tipo desativada, mas tinha publicado diariamente por um ano. E aí comecei então a investigar Não Breca Meu Trampo, ainda sem saber direito das agências. Até que chegou um momento que uma pessoa tinha visto e publicado no Twitter que havia sido criado um grupo no Facebook por um publicitário conhecido, chamado Moriael Paiva, que é um publicitário grande do nome da publicidade política, que ele tinha criado pelo perfil dele um grupo chamado Não Breca Meu Trampo. E isso no mesmo dia que a página, a fanpage, tinha sido criada. Aí, eu falo que é muito de caso a caso, porque aí eu vi o nome desse cara. Eu falei, meu, esse cara aqui, quem que é ele? Aí eu comecei a ligar ele com outras agências. Aí comecei também a conseguir conversar com pessoas e entender que tinha outra agência no esquema. Porque o que acontece? A agência, são duas agências, né? A Social QI, que ficou mais responsável por esse trabalho, assim, de formiguinha, de engajar, comentar post, criar arte, ficar lá, né, comentando e tal. Mas a Social QI, ela entrou no projeto como uma prestadora de serviços da Benjamin Comunicação. E essa Benjamin Comunicação é a que tinha ligação com esse Moriael Paiva. Não uma ligação explícita, não é que estava ali no CNPJ junto, mas você começa a flagrar com quem que aquele cara anda, que tipo de campanha, com quem que ele tocou as campanhas passadas políticas, e aí você vê um traço muito comum, assim, por exemplo. O dono, sócio administrador da Benjamin Comunicação, tocou a campanha do Dória, a campanha toda. A prefeitura, a Social QI, tocou a campanha nas redes sociais. Então você fala, bom, essa galera já trabalhou junto em outros momentos. A mesma coisa com outro publicitário. Então, é um pouco assim de caso a caso. Mas assim, de dicas gerais, o que eu acho assim que pode ajudar nesses casos? Talvez a primeira coisa que ajuda é ir registrando cada etapa. Do tipo assim, encontrei essa página aqui. Encontrei um perfil estranho que sempre engaja com essa página aqui. Puta, não vou conseguir continuar apurando isso hoje, não vai dar tempo de eu olhar e entender mais quem que é esse perfil estranho. Mas deixa eu anotar o nome dele ali no bloco de notas, junto com a página, fazendo uma setinha, porque aí depois talvez apareça. Ou do tipo assim, tô olhando a Não Breca Meu Trampo. Vi na internet uma pessoa X falando que esse Moriael Paiva teria criado um grupo no Facebook. Puta, não sei quem que é esse cara ainda, mas deixa eu anotar o nome dele aqui, que aí depois uma hora volta. Então eu acho que nesse sentido, assim, de tentar chegar nessas informações, a organização me ajuda. Porque aí você vai, cara, anotando uma coisinha ali, outra ali, grande parte dessas coisas não vão servir para nada, mas uma outra serve. E também você vê ali anotado, já sente que já fez alguma coisa, assim. Porque demora, né, para conseguir entender essas coisas. A outra coisa que eu acho que é central é conseguir falar com as pessoas que estão envolvidas na coisa. E aí conseguir dar uma segurança para elas de que podem ter conversas em off, né? Eu acho que no jornalismo e no jornalismo investigativo, assim, isso rola muito, assim. E às vezes até uma pré-apuração, nem dá para ser apuração, mas você conversa com as pessoas em off só para tentar entender o contexto, tentar entender como que você se localiza ali, para onde que você vai olhar para tentar achar alguma coisa, né? Às vezes rola isso, né? De conversar com uma pessoa em off, conversar com outra em off, só ter gente em off, a matéria não se sustentar, tu não conseguir documentação, por exemplo. E aí, não tem matéria. Tipo, nesse caso, as pessoas conversaram com a gente em off, mas elas trouxeram documentos. Então, tipo assim, e também dá para ir checando, né? Um off de uma pessoa aqui que fala tal coisa, aí você fala com outra
que não sabe que você falou com aquela, e ela também fala tal coisa, tal. Mas eu acho que é isso, assim, chegar nas pessoas é sempre um bom caminho. Uhum. E nesse tipo de pauta é um pouco mais viável, porque as pessoas que eu queria tentar chegar tal eram pessoas, assim, da comunicação, e algumas delas jovens, e pessoas que não são muito de cara amedrontadas para falar. Assim. Por exemplo, uma pauta fosse uma pauta talvez com uma dimensão, sei lá, em que as pessoas-chave que soubessem das informações fossem só tomadores de decisão, seria mais difícil, né? Você chegar num gerente de projeto de 50 anos e falar, tô te investigando, vamos trocar uma ideia em off. Às vezes, quando você chega para conversar com alguém, enfim, de um cargo mais baixo e tal, é um caminho também, assim. Aí acho que uma outra coisa que também pode ser uma dica geral nesse sentido para responder a tua pergunta é passar um bom tempo tentando entender, assim, o contexto da coisa. Então, nesse caso especificamente, o que eu tinha? Eu tinha 2 agências que eu já, em determinado momento, sabia que tinham feito coisas estranhas e potencialmente bizarríssimas, mas eu não tinha ou documento ou outra coisa, as coisas que eu tinha conseguido pela internet, mas eu não tinha como descrever o processo. Eu não tinha informação para chegar e falar assim, o cara acordou, viu que estava tendo break dos apps e começou a escrever um monte de post contra essa narrativa. E eu queria conseguir descrever como isso acontecia, né? Eu queria conseguir mostrar como é que tinha sido pensada essa narrativa e tal. Eu queria conseguir entender e poder mostrar esse modus operandi, assim. E aí eu pensei, cara, é isso, eu preciso falar com mais gente que acompanhou esse processo. E aí você começa a entender, assim, por exemplo, nesse caso, que tinha muita gente no LinkedIn que tinha passado pela agência e saído. Tipo assim, altas rotatividades. Tipo, um tipo de agência que contrata e demite, né? Tudo isso era uma hipótese, mas eu olhava no LinkedIn e falava, nossa, essa pessoa aqui ficou 8 meses, essa aqui ficou 8 meses. Essa aqui ficou os meses durante o projeto, saiu antes. Pô, ela saiu. Será que então não vai ser massa falar com a pessoa que saiu, que não tá mais lá? Aí você gasta um pouco de tempo tentando flagrar assim, o contexto da coisa, assim. Porque também era uma coisa que, sei lá, eu cheguei a conversar com algumas pessoas nesse processo de apuração que falaram prontamente, oi, Clarissa, sim, ótimo, vamos conversar. E aí você tem aquela conversa com a pessoa que você vê que a pessoa não fala nada, não te responde nada. Que ela tá mais querendo entender o que que tu fala, sabe, assim, o que tu tá apurando do que qualquer coisa. Então, acho que tem que ser tudo meio devagarzinho, assim, né? Quanto tempo que durou, Clarissa, essa Cara, operação? então, é porque realmente, assim, não, essa coisa de falar o tempo, assim, durou uns 6 meses, mas é que eu não fiquei fazendo isso, né? Não é que Sim. eu entrava no meu horário da pública, segunda a sexta, e ficava nisso. Eu tinha, enfim, eu toco podcast lá, toquei outras coisas ao mesmo tempo. Então, foi meio no contraturno, assim. Não no contraturno, nas brechas, assim. Até que aí, depois, quando a matéria começou a virar mesmo, eu tirei um tempo para, tipo, fechar e ficar só nisso, assim. Mas foi um processo aí de uns 6 meses, 5, 6 meses. E é curioso que nas 2 falas do Rafael também, o LinkedIn apareceu como uma boa fonte ali de encontrar quem trabalha onde, né? Não que isso seja exatamente uma novidade, mas para esse contexto, me parece, né, dos trabalhadores de plataforma, me parece ter essa vontade de expor, estou trabalhando aqui para a empresa tal, então fica até mais fácil, facilita o nosso trabalho de jornalistas. E, maravilha. O Rafael, eu queria te perguntar, existem coletivos ou sindicatos de trabalhos por plataformas? Minha pergunta é exatamente, justamente pensando em possíveis fontes, né, ou grupos que possam direcionar para possíveis fontes. Existe já esse movimento? Tem. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, eu sou paulista, mas estou aqui no Rio Grande do Sul faz 3 anos, tem o Sintrapli, que vai fazer no mês que vem uma conferência nacional de coletivo de organizações de trabalhadores por aplicativos, estão chamando desse jeito. A gente não fez ainda no DigiLabor, está aí uma tarefa para a gente fazer. Eu vejo algum colega faz de uma sistematização desses dados. A gente tem
desde alguns mais tradicionais, que têm falado, ou assim, de moto em São Paulo, que têm respondido a essa questão das plataformas. A CUT tem prestado mais atenção recentemente a essa pauta, lançou um relatório de pesquisa em dezembro, mas tem também acontecido alguns sindicatos ou associações ligadas a isso, assim como a gente está numa pesquisa outra agora com canais de Instagram e YouTube de entregadores, né? E que também é um outro mundo, enfim, também tem as suas questões paralelas. Mas, e assim como tem em outros lugares do mundo também, algumas organizações, coletivos, aí, tanto do lado também das cooperativas ou de construção de outras plataformas, tem surgido bastante no Brasil nos últimos 2 anos. Assim. Então, dessa questão mais de organizações coletivas. Uhum. O Leonardo aqui comentou também que recentemente publicou um artigo sobre o Sintrapli. Sintrapli é sindicato do quê, por favor? Você sabe, Rafael? De cor, não, mas a gente faz uma Sintrapli. colinha aqui. Né? Mas tem a ver com trabalhadores Motoristas de motoristas de aplicativo. aplicativo, exato. Motoristas de aplicativo, escreveu aqui. Exato, Sindicato de Motoristas de Transporte Individual por Aplicativo do Rio Grande do Sul. Que esse é um pouco diferente, né? A CUT e o Sindimoto, eles são um grupo maior que estão focando nesse, né? O Leonardo disse que espera te encontrar no Encontro Nacional dos Trabalhadores de Apps dia 15 do 5. Tá. Pessoal, a gente está chegando aqui nos 50 minutos de conversa. Nossa Deixa eu só adicionar uma coisinha nisso que o Rafael falou, de fontes, assim. Acho que é interessante também olhar que esses trabalhos, né, nesses novos formatos, também formam novos tipos de organização, assim. Então, uma coisa que eu tenho visto são associações fortes, assim. E aí, de certa forma, existe também uma rejeição do sindicalismo nesses lugares, muito por conta dessa narrativa, né, de serem trabalhos já, desde sempre autônomos e de serem bombardeados todos os dias com as informações de trabalhar de forma autônoma. Então, eu identifico, assim, uma certa formação de várias associações. Então, tem a associação dos motofretistas, que é grande, tem os outros movimentos mais esparçados, assim. Então, eu acho que tudo isso para dizer que eu acho que de fonte também tem que buscar, pode ser bom buscar fontes menos tradicionais também para a galera do jornalismo, assim, porque já é um espaço que tem outros tipos de organização menos... que a gente de cara pensava procurar o sindicato, mas tem, enfim, a categoria tem diferentes espaços ali, enfim. Exato. Então, é só adicionar uma questão. Ano passado teve a primeira greve dos fazendeiros de clique. Isso não foi coberto em nenhum lugar, não tem cobertura em nenhum lugar. Com o apoio dos YouTubers coaches, porque uma das plataformas diminuiu a tarifa básica de 0,01 centavo para 0,006. Eles ficaram muito putos e aí como que a gente descobre, além dos canais do grupo do WhatsApp, nos canais de YouTube? E aí se você digitar no YouTube hoje, primeira greve do site, vocês vão achar comentários lindíssimos, assim, falando sobre a união da categoria, lá. Só que não teve nenhuma cobertura midiática. Mesmo eu já achei jornalistas que queriam falar sobre isso, mas além de estarem muito em cima da hora, as pessoas também não queriam falar e tem toda essa questão, mas que não tem uma representação de associação ou de nada assim. Aliás, é um movimento muito contraditório, porque os próprios YouTubers coaches, empreendedores apoiando isso aí, enfim. Então, tem essas dicas nas brechas também para conseguir boas histórias. Era justamente o que eu ia citar, era também os grupos de Facebook e de Zap, o Telegram, que às vezes a gente pensa nessas coisas mais formais, né, associações, sindicatos, mas às vezes um simples grupo de Facebook está aberto, você coloca lá e acha, não precisa nem ser aqueles grupos privados, e mesmo o Zap e o Telegram também é possível encontrar. Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão, Leonardo levantou, não sei se foi por querer ou não, mas pode mandar pergunta aqui, Leonardo. Deixa eu ver se mandou mais uma. Sim, ele disse aqui, sobre esse ponto tenho percebido também o surgimento de organizações e formas de organização coletiva diferentes das tradicionais. Uma pergunta aqui dele. Tem mais alguma característica específica da dinâmica de mobilização dos entregadores que vocês destacariam?
Eu destacaria, falando com jornalistas, um cuidado com a questão das vozes, né? No caso dos entregadores, a gente tem movimentos diversos pelo Brasil, com características próprias. Ano passado, a gente fez um artigo sobre a questão da greve de 2020, e é muito interessante isso. Depois eu até conversei com o Galo sobre isso. Ele tem total acordo. A gente pegava Twitter no dia 1º de julho de 2020, só se falava de entregadores antifascistas e Galo. Mídia, entregadores antifascistas e Galo. Grupo de WhatsApp, nada de Galo. Tem algo que... Ruas, Galo como algo, também entregadores antifascistas como algo a ser polemizado, que não representaria a categoria. Tem algo aí. Hoje em dia você vê o que os entregadores antifascistas nunca representaram, e é interessante como até teve matéria na Vice, gringa, sobre isso. A impressão dos gringos sobre o Brasil é que os entregadores antifascistas foram a liderança que movimentou os entregadores no Brasil. E, no fundo, não foi isso o que aconteceu. Foi uma coisa muito mais pulverizada e que tem outras lideranças em Brasília, em outras cidades que levaram isso. Só que como ficou muito focado em uma pessoa, óbvio, o Galo tem frases ótimas e ele sabe exatamente o que dá uma boa manchete, assim. Mas hoje os entregadores antifascistas, você tem, sei lá, 6 pessoas em São Paulo, ou uma outra pessoa em determinado lugar, mas que não é essa representação. Eu acho que olhar para além do que está no óbvio também, em termos de, olha, quem representaria, porque no fundo não é uma ou duas coisas só. Sim, sim. Essa questão me parece até ele mesmo, se eu não me engano, tratou de que ele não queria ser um líder, né? Ele acabou se tornando por eventualidade. Ele trouxe aqui uma frase do Leonardo: nós não é empreendedor de porra nenhuma, nós é trabalhador. Boa. Gente, para encerrar, gostaria de saber, Larissa e Rafael, tem alguma coisa que eu não pergunta clássica de jornalismo, tem alguma coisa que eu não perguntei que vocês acham relevante comentar nesse contexto? Deixa eu pensar aqui. Enquanto isso, eu trago uma. Rafael, o cooperativismo, você acha que não sei se uma saída, mas uma solução momentânea em que os trabalhadores começam a tomar controle das plataformas, entre aspas, tomar controle das plataformas? Eu sou aquela clássico do otimismo da vontade e pessimismo da razão. Realisticamente, as cooperativas não vão substituir as grandes plataformas por questões de lobby, por questões de poderio financeiro. Se os caras querem quebrar, até porque as plataformas tendem a um certo oligopólio. Mas eu acredito que elas podem se transformar em circuitos alternativos de produção e consumo, não só de trabalho decente, mas também de alimentação saudável e de outras práticas que envolvem dados para o bem comum, tecnologias livres e outros tipos de práticas, e que devem, a meu ver, ser encampados por políticas públicas progressistas. A gente está fazendo uma série, e aí entra uma série de mexas que eu vou falar aqui, que podem interessar jornalistas. Uma é essa, que a gente está fazendo uma série de eventos online sobre cooperativismo de plataforma e políticas públicas. Tem no site do DigiLabor para discutir exatamente essa viabilidade de construção no Brasil. No sábado, agora, a gente reuniu cooperativa de entregadores de Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, Chile, para ver essas dificuldades, e vai até questões de movimento de software livre, de quem está em municípios construindo políticas públicas para isso. Então, eu acho que é algo para ficarmos de olho também. E, mais uma vez, em termos jornalísticos, de tentar não cair no canto da sereia. Porque, no caso do aplicativo de Araraquara, o que é isso? Assim, as pessoas lançam tal coisa. Nossa, vamos bombar isso, em tudo quanto é lugar sai. Então, a Araraquara lança aplicativo cooperativa. Beleza. Aí você vai olhar o site do aplicativo, ele não é da cooperativa. A cooperativa e a prefeitura compraram um aplicativo privado, porque serviriam, obviamente, a eles, mas a gestão de dados e a gestão tecnológica é de uma empresa privada, que até o CEO fez curso no Vale do Silício, dizendo: eu quero que a missão da minha empresa seja tornar um aplicativo oficial em todas as cidades do Brasil. Ou seja, olhar para essas questões, falar, tá,
a cooperativa está gerindo o trabalho e não a Uber. Mas o aplicativo é de uma empresa privada e as questões de dados e de infraestruturas continuam nas mãos de empresas privadas. Ou seja, e as matérias jornalísticas não falavam disso. Então, acho que é uma questão também para ficar de olho. E acho que o cooperativismo, enfim, ele precisa ser fomentado também em termos de políticas públicas. Interessante. Ciclamos da Sereia, eu já li várias matérias de várias pequenas cooperativas, né, de entregadores, principalmente de motoristas, teve uma de Minas também, que passa por isso, como aparece como algo, digamos, bom, algo positivo, que pode ser diferente, mas também nós, quanto jornalistas, não podemos cair totalmente na ladainha, tem que manter um pouco a criticidade da coisa. Leonardo, desculpa, pode falar para ele. Vou só responder a tua pergunta, Daniel, se tinha uma coisa que eu acho que vale destacar, e eu acho que é assim, aí para as colegas e para os colegas jornalistas, as questões, às vezes, desse mundo do trabalho, elas não ficam tão aparentes, né? Quando se trata de coisas que aparecem nas redes sociais e tal, tipo o iFood, que é muito presente, com propagandas com marcas conhecidas, as matérias tendem a bombar, mas tem várias outras plataformas e trabalhos que estão rolando aí que, às vezes, não estão no radar das pautas. Mas eu acho que, nesse ano, especificamente, nesses próximos meses, a gente vai ver um aquecimento dessa pauta, principalmente da regulamentação desse tipo de trabalho. Tem já um esforço sendo gestado ali em Brasília há bastante tempo para tentar regulamentar e criar, enfim, normas básicas, jeitos de incluir determinados trabalhadores na Previdência ou não. E acho que isso está esquentando bastante, tem uma vontade de que isso esquente, de certo campo, antes da eleição, com medo do que pode ser um desfecho no ano que vem, se de repente Lula for eleito, que Lula traz isso, né, como uma questão muito forte na campanha dele. Então, eu acho que às vezes isso pode estar um pouco longe do radar, assim, dos colegas jornalistas, mas é uma questão que está esquentando para ontem, assim, né, em várias dinâmicas, em diferentes espaços, assim, mas principalmente, acho que em Brasília, e que é uma coisa que está sendo colocada por alguns campos políticos, assim, claramente, então vai render muita pauta aí, né? Tem muita pauta de lobby por ser feita, tem muita pauta de Big Tech, assim, né? Onde que o iFood se junta ali com o Google, né? Onde que esses grupos estão conectados, assim, acho que tem muita pauta aí para ser feita e é uma coisa para esquentar, então fica aí o meu comentário de dica de vamos voltar a olhar para isso, porque, enfim, tem disputas grandes aí, né, para rolar. Com certeza. Fazendo só um complemento, que com a eleição também, a fazenda de cliques, vale a gente ficar de olho nelas, porque clientes políticos serão vários, eu imagino. Sim, e só essa questão das considerações finais também, acabou que a gente lançou um desenho semana passada contando um pouco do trabalho em fazenda de clique. Aliás, a gente tem um compromisso como laboratório de pesquisa de fazer comunicação da ciência em outros formatos, né? A gente até queria ter feito um documentário, mas a gente chegou a fazer um documentário ano passado com as senhoritas Courrier, e aí a gente resolveu fazer um desenho animado porque as pessoas não queriam falar publicamente. A gente falou, tá, a gente como laboratório de pesquisa, a gente pode transformar isso numa ficção em relação aos principais resultados da pesquisa. E foi cair bem na semana que começam as especulações se o Arthur Aguiar compra ou não fazenda de clique, e na semana que os ex-BBBs começam a colocar, gente, não é uma pirâmide, mas vem aqui entrar num site, determinada coisa, quando você vê tem alguma relação também com as fazendas de clique. Então, isso é um mote assim, também, de coisas para estar de olho mais agora. Assim. Sexta-feira, o pessoal da Federal do Paraná, da Clínica do Trabalho da Federal do Paraná, vai lançar um livro sobre trabalho por plataformas e prometendo dados quantitativos sobre perfis de plataformas e uma certa radiografia de quais as plataformas estão existentes no Brasil. Na sexta-feira, eu acho que 10 da manhã eles vão lançar. O grupo chama Clínica Direito do Trabalho da UFPR. Eu acho que vale a pena estar de olho, porque podem ter dados interessantes. E algo que eu não posso dar muitas informações, mas vou tentar assim, dar uma de media training, exatamente falar o que precisa. Nesse momento, é o seguinte, o Fair Work
em outros países, especialmente na Alemanha e na Inglaterra, fez pesquisa com os cidadãos de Londres e Berlim para perguntar o quão justo eles acham que são a economia de plataformas nesses países. E no Brasil estamos em andamento nisso e em breve faremos. Em Londres a gente chegou até depois da pesquisa lançada, colocar outdoors ambulantes nas principais ruas de Londres e na frente das empresas para mostrar os resultados dessa pesquisa. Então, em breve a gente entra em contato com vocês para falar disso também, que é a percepção pública em relação ao trabalho por plataformas, que a gente acha que isso também é importante, também no ano de eleição. Bacana. Último aluguel aqui, só para finalizar, para não deixar o Leonardo sem resposta aqui, o Rafael. Vamos tentar ser ligeiros. Se der, ele pergunta se o caminho da luta dos trabalhadores é o desenvolvimento sindical ou está surgindo um novo padrão de organização trabalhista. Difícil essa, hein? Deixa eu ver aqui. Eu acho que o caminho são vários ao mesmo tempo. Eu acho que é o combo, né? A organização de trabalhadores. A gente tem visto até sindicatos de youtubers na Alemanha e filiado ao principal central sindical alemã, o IG Metall. O sindicato de ano passado teve greve dos streamers da Twitch, né, no Brasil. Assim como a gente tem visto uma plataforma cooperativa de creators do OnlyFans insatisfeitos com a plataforma e as trabalhadoras sexuais que não se contentam com o OnlyFans e criaram a própria plataforma cooperativa. Eu tenho tido uma série de elementos que, para mim, a resposta está mais no combo disso do que em uma coisa só. E aí é que eu falo que é um verdadeiro laboratório e não tem uma saída pronta, mas em termos de protótipos, quase. E para finalizar, ele quer saber se você tem um mapa das organizações de entregadores do Rio Grande do Sul. Não tenho, mas se possivelmente conseguimos construir alguma coisa juntos. Maravilha, então. Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que o papo foi bem bacana. Espero que quem participou nos acompanhando tenha gostado, tenha talvez se inspirado ou minimamente entendido, com certeza entendeu mais como funciona o trabalho com plataformas. Clarissa, obrigado pelo seu tempo. Rafael, mesma coisa, muito obrigado. Obrigada, gente. Depois, Daniel, bota os nossos contatos ali, se alguém precisar trocar uma ideia, quiser algum conselho, dúvida, pauta, estamos aí para conversar. Então, Tá legal. Pode me procurar, na real, no clarissa@apublica.org, que é meu e-mail, ou no Twitter, estou clalevi_, Levi é com Y. E é isso, estou à disposição aí para conversar. Maravilha. Rafael, como podem te encontrar? Eu também no Twitter e no Instagram é Rafael Groman, do Groman Rafael, ou no e-mail rafaelgroman@unicinos.br. E aí falar um spoiler pessoal, assim, a partir de setembro eu serei professor de estudos de plataformas na Universidade de Toronto, no Canadá, e eu estou me mudando para lá. E aí quem quiser fazer também mestrado, doutorado ou pós-doc ou fazer estudos sobre plataformas, estarei batendo ponto de Toronto a partir de setembro. Legal, parabéns. Batendo ponto e passando frio também, né? Exatamente. Legal, gente. Muito obrigado. Lembrando que estará disponível depois no YouTube esse webinar aqui. E qualquer dúvida, só falar comigo, com a Clarissa ou com o Rafael. Gente, muito obrigado. Boa quarta e até mais. Valeu, gente.